Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Que o Senhor os abençoe poderosamente ainda mais. Hoje vamos dar continuidade sobre o nosso tema fé. Viver pela fé. A palavra de Deus nos ensina que a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção dos fatos que se não veem, que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O justo vive pela fé, é ensinado tanto pelo profeta Abacuque quanto pelo autor de Hebreus. Fé é o fundamento de toda a nossa vida. Sem fé, a vida cristã simplesmente não existiria. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé é o primeiro passo para todas as virtudes. Vejamos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa de fé? Quer ter fé? O que produz a fé é a palavra de Deus. A fé é como um organismo vivo, precisa desenvolver-se e, se for cuidada e alimentada, crescerá. A pequena fé é quando a nossa visão e conhecimento acerca de Cristo ainda não estão claros e nos alimentamos de dúvidas e não das promessas de Deus. Jesus permitiu que os discípulos passassem por situações diversas para dar-lhe lições básicas de fé, admoestando-os por causa da pequena fé. O intuito era fazer a fé deles crescer degrau por degrau, e esse crescimento viria do conhecimento do próprio Jesus. Ele provê nossas vestes. Vejamos em Mateus capítulo 6, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Ele provê nosso alimento. Mateus capítulo 6, versículo 26 está escrito: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Ele controla a natureza. Vejamos em Mateus capítulo 8, versículo 26 e 27. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Ele controla a nossa vida. Em Mateus capítulo 14, versículo do 13 ao 17 está escrito: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir.
dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Redunda em louvor, glória e honra para Jesus. Vejamos o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Preciso ser examinada por nós mesmos. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. A grande fé não se refere à quantidade de fé, mas à sua qualidade. O que ele chamou de grande fé não foi decorrente de grandes frutos, mas de simplesmente crer. O centurião romano, em Mateus capítulo 8, versículo 10, está escrito: ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A mulher cananeia está em Mateus capítulo 15, versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A fé de Abraão. Em Romanos 4, capítulo 4, versículo 18 e 19, está escrito: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Remissão dos pecados. Lá em Atos capítulo 10, versículo 43, está escrito: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Resultados da fé. O escritor do livro de Hebreus nos dá uma descrição dos efeitos que a fé produz naqueles e através daqueles que agiram baseados nela. Porém, a fé produz muito mais que realizações visíveis no mundo natural, mas principalmente no reino espiritual. Os efeitos da fé no reino espiritual são de um alcance eterno. Acesso à graça. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz: obtendo o fim da vossa fé,
a salvação da vossa alma. Remissão dos pecados. Em Atos 10, 43, diz: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Justificação. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça de Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Dom do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 14, diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Permanência em Cristo. Efésios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: e assim habilite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém? Deixa eu orar por você. Oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, entro em Tua presença agora para Te agradecer por tudo que tem feito, está fazendo e irá fazer. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para a minha vida e também para a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. Que vossa divina luz incida sobre nós. Com vossas mãos retirais todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem e entristecem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu vossas virtudes penetrem no nosso ser, dando a paz, a saúde e a prosperidade que necessitamos. Abra, Senhor, os nossos caminhos, que nossos passos sejam dirigidos por vós, para que nós não tropeçamos na caminhada da vida. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Ti. E como está escrito em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Que possamos crer na Tua palavra, em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Que nosso viver, nosso lar, nosso trabalho e tudo que nos pertence seja por vós abençoado. Entrego cada pessoa neste momento em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vamos alcançar através da fé na Tua palavra. Eu apresento, Pai, cada plano, cada projeto de cada pessoa que está me ouvindo agora, como está escrito lá em Tua palavra. Em Provérbios 16:3, apresenta Teus planos a Deus e eles darão certo. Que tudo venha dar certo na vida desses que estão me ouvindo agora, Pai. Desde já eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Curte o vídeo, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Que o Senhor os abençoe poderosamente ainda mais. Que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Deus os abençoe. Amém?